Fórum Permanente de Desenvolvimento discute formas de melhorar transportes no Rio. Uma exposição mostra fotos inéditas tiradas por Darcy Ribeiro. Rio cedia 15º Encontro Nacional de Incentivo à Leitura. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Soluções tecnológicas para o setor de transportes no Rio de Janeiro. Essa foi a pauta da 8ª reunião da Câmara Setorial de Tecnologia, realizada pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, em parceria com o Sindicato das Empresas de Informática. Aquisição de 60 trens, 114 novos carros para o sistema metroviário, funcionamento da linha 4, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca, e da linha direta, que integra Pavuna a Botafogo. Essas foram algumas das metas apresentadas pela Secretaria de Transporte do Estado na reunião. O objetivo é melhorar o trânsito da região metropolitana do Rio de Janeiro. Melhorias como essas prometem ser implantadas a partir de 2011 com os Jogos Militares. Nessa reunião ordinária também foram discutidas as necessidades tecnológicas do setor de transportes para atender a demanda da Copa em 2014 e também das Olimpíadas em 2016. Isso é um legado para a cidade, né? Existe uma gama de projetos que ela se estende num cronograma de 2011 a 2016. Esses projetos, como eu disse anteriormente, alguns calcados no PDTU, no Plano Diretor de Transportes Urbanos de 2013, que no governo do Estado, o governador contratou agora a revisão desse plano, que ele é a base da política de transportes no Estado. O diretor do Sindicato das Empresas de Informática destacou ainda que o Rio vive um momento de visibilidade e que todos os projetos tecnológicos podem servir de modelo para outros países. O Rio é uma referência na TI nacional e essa inteligência, essa capacidade de criação tem que permanecer no Rio para que depois de toda essa onda dos grandes eventos, dos jogos, que o Rio possa ser um exportador de inteligência para o resto do mundo. A secretária-geral do Fórum Permanente do Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro explicou que o próximo passo é a organização de um encontro com a participação de empresas e órgãos públicos. O fórum vai se reunir com a Secretaria de Transportes e a MTU, definir uma pauta a ser respondida nesse workshop e aí reunir as empresas do setor de tecnologia da informação para pensar soluções conjuntas, de que maneira a gente mantém e desenvolve as tecnologias sociais para os jogos e, no caso específico do transporte, no estado do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro recebe até a próxima sexta-feira o 15º Encontro Nacional do ProLer, um programa do governo federal de incentivo à leitura. Criado em 1992, o ProLer é coordenado pela Fundação Biblioteca Nacional e vinculado ao Ministério da Cultura. Hoje conta com 70 comitês autônomos, espalhados por todo o país, que promovem o acesso à leitura, integrando a atividade com o processo educacional. É um programa que procura valorizar a leitura escrita dentro de um processo democrático, democratizando o acesso e pensando na formação de uma sociedade leitora no Brasil. O encontro nacional com palestras e debates acontece uma vez por ano e reúne professores e bibliotecários que atuam nos comitês. Eles trocam experiências e decidem as próximas diretrizes do programa. Nesta edição, o tema é Políticas Públicas, Caminhos da Cidadania. Aqui vai ter um balanço dos cursos de mediadores de leitura que estão se espalhando no país. E estão se espalhando porque os comitês do ProLer que havia nos estados se ampliaram. Nós temos mais de 60 comitês nos estados. Então essa é uma reunião de balanços e de perspectivas para a disseminação da leitura no país. O evento acontece até a próxima sexta-feira, dia 22, no Auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Veja agora as principais notícias do plenário desta terça-feira. Os parlamentares discutiram mensagem do Poder Executivo que altera a Reserva Biológica e Arqueológica Estadual de Guaratiba. A área de Guaratiba está um caos, que é uma reserva biológica, que lá dentro tem um exército, há séculos, um CETEX, um Centro Tecnológico do Exército. Imagina, reserva biológica, para você observar passarinhos, você tem que pedir licença. Imagina, tem uma base do Exército. Tem gente que mora lá e faz agricultura lá há 100 anos.
Por outro lado, tem uma outra área muito interessante, que tem manguezais e tal, que está fora da proteção. Então, o que foi sendo feito ao longo de 3 anos pela área do meio ambiente, pela área social e pela área do Exército que participou? Tirar o pedacinho que tem o Exército, da reserva, tirar o pedacinho que tem a população, ampliar com uma área de manguezal muito boa para fazer a conexão dessa reserva com os manguezais de Guaratiba e viabilizar também a estrada Transoeste, que é uma coisa que interessa para desafogar aquela área toda do Recreio. Claro, junto com o metrô, VLT, mas é mais uma coisa que ajuda a desafogar o caos do trânsito de Barra e Recreio. Bem, agora, chamar reserva biológica só não tem problema nenhum, vou explicar por quê. A reserva biológica no SNUC, que é um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é a área mais protegida que tem. Um parque nacional que já é muito protegido pode ter turismo, pode ter pesquisa, pode ter escalada. Numa reserva biológica não pode ter nada disso. Então, uma reserva biológica é porque não existe arqueológica e biológica, as novas categorias do SNUC, não existe essa categoria. A mais forte é reserva biológica. O deputado Luiz Paulo apresentou 5 das 14 emendas que propõem mudanças no texto. O parlamentar cobrou mais detalhamento na apresentação do projeto. O projeto ele fala em 2 anexos. O anexo 1, que é o memorial descritivo, que está muito bem feito, e o anexo 2, que é um mapa da área, que deveria conter a área inicial, como era a reserva, as áreas acrescidas na reserva, as áreas retiradas da reserva e a área final. E você pega o mapa que não veio, mas que está lá na mesa diretora, não tem nada disso. É um mapa absolutamente simbólico da região. Ora, o parlamento, para analisar o projeto, precisa desse mapa com os memoriais descritivos, não só da área final, mas das áreas que estão sendo acrescidas, das áreas que estão sendo retiradas, e o mapa com essa linha poligonal, para que a gente possa acompanhar, de fato, tudo o que está ali acontecendo. No mérito, a matéria é pertinente, eu conheço muito bem a região. A RJ 071, que é da Avenida das Américas, está com seu traçado sendo ampliado e até alterado por causa do emboque do túnel da Grota Funda. Vai ter lá um projeto de ônibus articulado chamado Transoeste, né? É um projeto bom, positivo. A região lá do Caminho de Abreu já está muito edificada, tem edificações esparsas, tem o Centro Tecnológico do Exército na área da reserva, logo o Centro Tecnológico está irregular. Então isso tudo precisa ser acertado, mas a gente precisa saber os contornos dessas áreas. A reivindicação de vir um mapa, veio um mapa, mas esses pontos de referência, o que sai, o que entra, não estão... Estou falando agora mesmo para chegar amanhã na Assembleia e explicado, porque o deputado tem um mapa de um lado e de outro lado tem 10 mil sinalizações e uma coisa não está batendo com a outra. Tem que estar plotado no mapa para ele saber exatamente, ó, tirou esses 3 pedaços e colocou aqueles outros 3 e uma coisa vai pela outra. Então a reivindicação é justa, espero que chegue amanhã na Assembleia. A comissão especial que apura pedidos de reintegração de posse em áreas próximas a torres de transmissão da subestação de Alcântara, em São Gonçalo, vai realizar uma audiência pública nesta quarta-feira. No encontro, os parlamentares vão ouvir as defensoras públicas, representantes de 270 famílias que se dizem prejudicadas pela instalação das linhas de transmissão da empresa Ampla. A audiência pública vai acontecer às 2h30 da tarde na sala 311 do Palácio Tiradentes. Uma exposição revela registros inéditos de Darcy Ribeiro sobre tribos indígenas. Foram milhares de fotos tiradas enquanto Darcy Ribeiro estudava o comportamento de tribos indígenas pelo Brasil. O mineiro começou esse trabalho quando tinha apenas 24 anos e ainda nem sonhava com reconhecimento como antropólogo, educador e escritor político. Nas expedições, Darcy Ribeiro fotografava o que via: rituais, danças, rostos tatuados, todo o cotidiano de uma tribo, sempre incorporando às fotografias uma preocupação etnográfica.
O acervo histórico foi descoberto no Museu do Índio pelo também antropólogo Milton Guran e até hoje só tinha sido visto por pesquisadores. Esses registros agora estão disponíveis ao público na mostra O Olhar Precioso de Darcy Ribeiro, na Caixa Cultural, até o dia 30 de dezembro. Aqui do meu lado está o Milton Guran, que é curador aqui da exposição. Milton, o que faz dessas fotografias de Darcy Ribeiro tão especiais? Olha, nós intitulamos a exposição O Olhar Precioso de Darcy Ribeiro. E o que faz especial essa coleção de fotografias é justamente o olhar desse grande brasileiro para a diversidade cultural. O Darcy entrou no Serviço de Proteção aos Índios muito jovem, com 24, 25 anos. E a primeira missão em campo dele foi entre os índios Caduel e Ofaié, esses índios que estão aqui nesse painel verde. Mais adiante, 2 anos depois, ele trabalhou com os índios Urubu, Caapó. E, estranhamente, ele deixou uma coleção de fotografias dentro do fundo da coleção do acervo fotográfico do Serviço de Proteção ao Índio. Esse fundo do Serviço de Proteção aos Índios, Museu do Índio, é um conjunto de importância enorme para a memória do Brasil. Ele está inscrito como Memória do Mundo da Unesco, Patrimônio da Humanidade, e reúne 20 mil negativos, inclusive de vidro, que vieram desde a coleção Rondon. E o Jornal da Alerj fica por aqui. Para conferir a nossa programação completa, basta acessar o site www.tvalerj.tv. A gente se vê amanhã, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.